Fala galera, tudo bem? Olha só, mais um episódio do Proposta na Mesa. Proposta na Mesa, o nosso podcast, conteúdo relevante para o mercado imobiliário. É isso mesmo. E olha só, eu estou observando, tem muita gente assistindo os episódios, mas não está indo lá no YouTube se inscrever. Se inscreva, vai lá, Spotify, se inscreva, compartilha com um amigo, vizinho, o corretor, amigo, dono da imobiliária, que é um podcast de conteúdo relevante. Beleza? E nós hoje estamos no episódio 10. Chegamos no episódio 10, Anderson. Caramba, quem diria, Anderson? É o número 10. E hoje eu tenho a honra de receber uma convidada que é a minha amiga nota 10. O episódio 10, né, com uma amiga nota 10. Gente, ela veio de João Pessoa nos prestigiar aqui no podcast Proposta na Mesa. Nada mais, nada menos que Cláudia Dietrich. Seja bem-vinda, amiga. Obrigada, amigo. Eu estou muito feliz de estar aqui. Agora fiquei sabendo que é o episódio número 10. Fico feliz de saber que eu sou sua amiga nota 10. E hoje tem jogo do Corinthians. Então, se hoje fosse se eu estivesse lá, eu ia estar com a camisa número 10. É isso, amiga. É hoje. É hoje. Eu estou super feliz de estar aqui, conhecendo a sede de vocês. Estou emocionada de estar aqui. A gente já se conheceu faz bastante tempo, mas a gente não se encontra muito. Na pandemia, né, Cláudia? E estar aqui hoje, para mim, é uma felicidade muito grande. Muito, muito obrigada pelo convite. Imagina, para nós é um prazer receber você aqui, Cláudia. E, Cláudia, falando em pandemia, a gente se conheceu na pandemia, né? Na pandemia. E você morava, assim, me corrija, você estava em Florianópolis. Em Floripa, isso mesmo. E aí, de repente, a Cláudia falou, tô de mudança, Cláudia mudando para João Pessoa. Isso do aí. sul para o Nordeste. Isso aí. Mas tudo isso por conta do trabalho do Daniel, né? Exatamente. Daniel, isso. ó, um abraço se você está assistindo. Sim, o Daniel é uma pessoa muito especial e querida também aqui para nós, viu, Cláudia? Obrigada, ele vai ficar feliz. Então, você de Florianópolis e já dentro também de todo um cenário aí do mercado imobiliário, dentro do setor, né, imobiliário, e de repente você tem que ir para João Pessoa, fazer toda uma adaptação lá para João Pessoa. Como que foi? Conta aí um pouquinho aí da sua trajetória dentro desse mercado imobiliário, Cláudia. Então, amigo, eu comecei no mercado imobiliário em 2016 para 2017 como corretora de imóveis. Então, eu estava começando a minha carreira aí, quando foi 2020, entrou a pandemia, então eu ainda era um bebê no mercado imobiliário, estava caminhando, começou os rumores de que teria pandemia. Florianópolis fechou tudo, a gente não podia mais fazer visita com clientes, os condomínios não deixavam mais entrar. Eu comecei a ficar um pouco apavorada. Já estava apavorada com a pandemia. Quando foi em junho, a pandemia entrou em março, quando foi em junho, o Daniel recebeu um convite para ir trabalhar em João Pessoa e assim, a gente colocou os prós e os contras, tinha muito mais prós do que contras e eu fui para João Pessoa sem conhecer João Pessoa. Eu conhecia o João Pessoa literalmente através de Instagram, de amigos que eu conheci em outras ocasiões que moravam em João Pessoa. Então foi assim, foi uma experiência muito louca, vamos dizer assim. A gente saiu com a mala e foi para João Pessoa e eu não me arrependo nem um minuto, porque realmente foi uma transição muito boa, assim, Kleber, mas foi um momento bem delicado da carreira como corretora, porque assim, eu estava me mudando para uma cidade que eu não conhecia, então eu não sabia nada sobre bairros, não sabia nada sobre isso. E foi no momento que eu conheci o home staging, que acho que a gente vai falar disso. Sim, vamos falar. E eu me apeguei no home staging para continuar no mercado imobiliário. Então, assim, eu tenho um carinho muito grande pelo home staging porque ele me deixou ficar dentro do mercado imobiliário. Porque você mudar de cidade, começar do zero, literalmente, era um desafio muito grande. Mas eu tive o home staging como meu grande aliado aí. Só para entender, o Daniel é médico, né? E aí ele recebeu o convite para trabalhar num hospital em João Pessoa. Isso aí. Ele é físico médico, Físico médico. E aí ele recebeu essa proposta para trabalhar num hospital lá. A gente conversou e a gente foi. O Daniel foi um mês antes, eu fiquei um mês em Floripa cuidando da mudança. E aí a gente mudou
Ele voltou para Floripa me buscar, aí mudou eu, Daniel, a Ana Lu e os dois cachorros. E os dois cachorros. Isso aí. E Cláudia, você falando, a gente está falando um pouquinho do Daniel, e olha que interessante, né? A princípio, quando você sai de Floripa e vai para João Pessoa, você apoiando a carreira dele. Exatamente isso. E você numa incerteza de como você iria aí atuar dentro do mercado imobiliário em uma cidade que talvez você nem só conhecia por Instagram. Exatamente. E hoje o Daniel, ele é um grande apoiador do seu trabalho no mercado imobiliário em João Pessoa. A Cláudia, gente, nós estávamos conversando aqui, eu fui na inauguração, a Cláudia é proprietária hoje de 2 Remax. Você foi na inauguração da Quarter, isso, e a Divina. E a Divina, né? Então, assim, hoje a Cláudia ela é proprietária dessas 2 franquias, é assim que fala, Cláudia? Isso mesmo. De 2 franquias da Remax, onde o Daniel, ele dá todo o apoio e suporte para você dentro desse mundo, né? Na verdade, ele virou meu sócio, né? Virou seu sócio. A ideia, quando a gente abriu a Quarter, o Daniel entrou como sócio e agora nessa fusão com a Remax Divina, então nós somos 4 sócios, então sou eu, o Daniel, o Antônio e a Sônia. Então assim, ele não atua na linha de frente, obviamente, mas ele está ali, além de me dar suporte, ele é sócio mesmo da empresa. E a importância de um casal, né? É muito crescer importante. junto, estar junto, um apoiando o outro. Como está aqui, né? Como você tá aqui, Raquel ali. Eu, a Raquel, isso. É importantíssimo. É importante. Hoje eu falo assim, Cláudia, que eu e a Raquel, a gente respira o mesmo ar 24 horas por dia. Né? E somos sócios casados, aí sempre nas minhas apresentações eu falo assim, olha, sou casado com a Raquel e somos sócios. Como dá certo, só Deus sabe. Exatamente. É muita oração. Eu e o Daniel, a gente tem uma vantagem, porque assim, como ele não atua na linha de frente, mas às vezes, por exemplo, Kleber, eu chego em casa e ele me faz perguntas do dia a dia, e aí eu falo para ele, mas a gente vai falar disso agora, tipo, eu já passei o dia inteiro trabalhando e agora eu vou falar, mas ele fala, é a hora que eu tenho para saber da empresa. Isso. Então, assim, também é um milagre. É um milagre. Porque a gente não briga, a gente não se desentende, nada disso, mas é a hora que a gente tem para falar. E é isso, e dá tudo certo. E dá tudo certo. É isso, Cláudia. Tudo certo. E quando eu te conheci, nós fizemos uma live, você lembra disso? Lembro. Em 2020. Vocês foram os primeiros a me convidarem para fazer uma live. Olha. Assim. Acho que a live com vocês, se eu não me engano, foi a 2ª ou a 3ª live que eu fiz. A primeira foi com a Chay, sobre homestaging, e acho que a 2ª live foi com vocês. Olha que legal. Que na época eu pensei, meu Deus, mas por que eles me escolheram para fazer essa live? Não, e foi isso muito foi uma legal. loucura. Porque assim, existe a Versa antes da pandemia e pós-pandemia. Não tenho dúvida. Quando a Raquel... Eu já falei isso aqui no podcast, que a Raquel falava assim, você tem que ir para a internet, você tem que ir para a internet, você tem muito conhecimento. Aí eu falava que nada, né? Sempre trabalhando com essa parte comercial. E eu gosto muito de tomar um café com o cliente, de estar no cliente, esse negócio de internet. Só que veio a pandemia, começou as lives. Aí um dia eu falei para a Raquel, eu vou fazer uma live. E a partir daí, nesse ano, Cláudia, nós fizemos 20 lives, olha só. Eu lembro. E aí foi quando a gente conheceu toda uma galera. E aí, que engraçado, é como se fosse uma teia de aranha, né? Foi bem assim mesmo. Fomos criando conexões. E na oportunidade que eu falei com você, já era uma especialista em homestaging. Nessa época, Kleber, assim, eu aproveitei, vamos dizer assim, eu fiz do limão uma limonada, estávamos na pandemia, então eu me aprofundei mais ainda no homestaging e comecei a falar de homestaging no meu Instagram, mas na verdade, olha como a vida leva a gente, às vezes, por rumos que a gente não espera. Eu comecei a falar de homestaging querendo atrair o cliente vendedor para me contratar para fazer homestaging no imóvel dele para vender. Acabei atraindo um público de corretores de imóveis. Olha. Que se interessaram pelo tema, e aí eu comecei a dar mentoria, enfim, comecei a ser chamada para fazer lives, enfim. Então é o que eu falo, assim, o homestaging, ele me abriu muitas portas. E na pandemia a gente fez isso. Legal. E eu acho que, assim, uma coisa que eu tava vindo para cá e estava pensando no caminho, uma coisa que a gente tem muito em comum, eu, você, a Raquel, é que a gente gosta muito de pessoas, Kleber. E, assim, e eu tenho
mania, vamos dizer assim, de manter o contato com as pessoas que eu conheço. Eu estou sempre chamando para saber como é que tá, isso e aquilo, e vira e mexe, a Raquel me manda mensagem, ai amiga, tá tudo bem, e eu sei que é uma coisa verdadeira. Genuína. Genuína, não é uma coisa interesse, é uma coisa para manter o relacionamento. Como é que você tá? E a gente conversa, e vocês têm muito isso. Sim. Por isso, quando eu cheguei aqui hoje, eu tô me sentindo literalmente em casa. Ai, que é bom. como se eu estivesse aqui na sala de casa, batendo papo com vocês. E foi através de uma amizade que veio na pandemia, que foi juntando um monte de gente bacana. Foi. Que é uma amizade que dura até hoje. Dura eu até acho hoje. isso muito legal. E fala assim, a gente está falando de homestaging. Para a galera que está aqui vendo a live, o que é o homestaging, Cláudia? Homestaging nada mais é do que uma técnica de marketing imobiliário que prepara o imóvel para ser vendido mais rápido. Então, assim, Tá. Kleber, se fala... Quando eu comecei a estudar homestaging em 2019. Tá. Já faz tempo agora já faz 6 anos. 6 anos. Mas naquela época que a gente se conheceu não fazia tanto tempo Sim. assim. E cada vez mais eu acredito que o homestaging é uma técnica que veio para ficar. E eu vejo isso acontecendo dentro da imobiliária hoje. Os imóveis que passam por homestaging são os que são vendidos mais rápido. Então, é uma técnica que você prepara o imóvel. Então, por exemplo, para quem não conhece, eu vou lá, tem uma colcha florida. Então, a gente troca aquela colcha florida, que é muito característico, por uma colcha branca. Que Mais dá clean. Mais clean, dá uma amplitude maior. Então, a gente faz isso nos banheiros, a gente prepara o imóvel, a gente tira o que está em excesso. Então, assim, tem um olhar que não tem nada a ver com o olhar de arquiteto, mas tem um olhar de você despersonalizar aquele ambiente para que a pessoa que vá visitar tenha vontade de morar lá. Certo. Então é assim, Cláudia, você chega num imóvel e você encontra algumas características dentro do imóvel que não vai fazer sentido para o futuro comprador numa determinada visita. Isso. Se encantar por aquele imóvel. Vamos dar um exemplo bem... Desculpa te cortar. Não, imagina. Um exemplo bem prático. Tá. Já que hoje eu estou super feliz que eu passei na frente do estádio do Corinthians, que eu passei na frente do... Da arena. Da arena. Então, vamos lá. Vamos supor que eu cheguei na tua casa e eu vejo ali que você tem uma coleção de camisas do Corinthians pendurada na parede. Certo. Eu, Cláudia, vou achar o máximo. Pode ser que o Anderson não seja corintiano. Mas ele é palmeirense. Então, se ele fosse comprar o seu imóvel, isso para ele seria uma objeção. Ele não ia se sentir confortável chegando na sua casa e vendo aquele monte de camiseta. Eu não vou comprar esse imóvel de um corintiano. Já aconteceu comigo, tá? Já aconteceu comigo antes de eu conhecer o homestaging. Eu levei um cliente que era palmeirense para visitar, um cliente corintiano para visitar um imóvel que era de um palmeirense e tinha um adesivo na porta da janela, assim, na janela. E eu lembro que eu brincava com esse meu cliente e falava, enquanto não tirar esse adesivo, a gente não vai vender essa casa. Só que era uma brincadeira, Kleber. Até o dia que eu levei um cliente lá que era corintiano fanático e quando ele parou na porta, ele falou, eu não vou descer. Porque eu me recuso a entrar na casa. E eu achando que era brincadeira, porque eu levo muito na brincadeira essa rivalidade. Mas muita gente não leva. Não, leva a sério. Então, assim, esse é um exemplo, uma coisa muito característica sua, que não faz sentido nenhum para o Anderson que vai lá visitar o teu imóvel. Religião também. Religião, política, futebol, artigos de viagem, Kleber, que às vezes conta a tua história, não conta a minha história. Então, eu sempre falo assim, uma coisa que não conta a história do cliente comprador não tem que estar ali. Entendi. Então, assim, quanto menos personalizado com a cara do vendedor tiver, mais fácil vai ser do cliente comprador se visualizar morando ali, chegar ali. Então, por isso que a gente faz, por exemplo, um cenário de café da manhã. Na cama, por exemplo. Porque é uma coisa neutra, que é para você chegar lá no imóvel e falar, eu consigo me imaginar tomando café da manhã nessa cama. Por que quando a gente vai para o hotel, Kleber, ontem eu cheguei aqui em São Paulo, cheguei no hotel, a primeira coisa que eu fiz foi me jogar na cama. Estava extremamente cansada, vi aquela cama branquinha, tudo limpinho, preparado para me receber, eu me joguei ali e ali ficou o meu quarto. Sim. Eu tomei posse como se fosse o meu quarto. Por quê? Tava branco, tava clean, tava com cheiro de limpeza. Então, assim, tava totalmente despersonalizado. Então, eu consegui me imaginar deitando ali, que eu ia ter uma boa noite de sono. Então, é isso que a gente tem que fazer. Proporcionar para o cliente comprador uma experiência para que ele se visualize morando naquele lugar. É uma experiência visual. Visual. Quando eu fiz a live com você, e eu
comento isso da nossa live em um detalhe que você contou do home staging, que até mesmo quando o vendedor vai receber o comprador, o corretor, é legal passar um cafezinho, ter aquele cheiro de café na casa. Eu ia te falar agora, Kleber, não é só visual, ele tem uma coisa sensorial também, enfim, tem vários aspectos que o home staging trabalha, várias camadas, né? Essa do café, por exemplo, é uma estratégia de marketing, porque assim, o café, quando eu cheguei aqui hoje na Versa, qual foi a primeira coisa que vocês me ofereceram? Um café. Eu recusei? Não. A gente não recusa café, porque o café, ele leva a gente... ele ativa a nossa memória afetiva, ele leva a gente para o lugar do passado, ele traz um aconchego, ele traz uma remetência ao lar. Então, assim, o cheirinho do café já fez alguns corretores que eu conversei venderem imóveis através de... Chegar lá no imóvel, tá passando aquele café, eu falo, tem que ser café coado, né? Não é café de cafeteira, não é cafeteira expressa. Tem que ser um café coado. Porque ele traz aquele cheirinho, Kleber. Então, quando a pessoa entra, aquilo remete ao lar. Sim. É aquele final de tarde, chegando na casa da avó. É aquele aconchego. Então, assim, passar um café... Essa técnica nasceu nos Estados Unidos. Para você ter uma ideia, lá eles vendem spray de bolo. Que é para eles ligam o forno, o corretor passa o spray de bolo, para quando a pessoa chegar lá, tá aquele cheirinho de bolo. Nossa. Aqui a gente tem isso com o café. Olha. E dá muito resultado. Então, mas aí, Cláudia, como o corretor aplicar isso no dia a dia? Por exemplo, como ele vai identificar? Existem cursos para isso, para o corretor treinar, para ele chegar num imóvel que ele vai vender? Porque o que a gente espera? É que o vendedor, antes de vender um imóvel, ele conheça um imóvel, porque acontece também muitas vezes que aí eu acredito que é um erro na venda de um imóvel, é o corretor conhecer o imóvel junto com o... Inadmissível, né? Exato. Então, mas acontece muito. Acontece muito. Então, o ideal é o corretor ir antes, olhar os ambientes Sim. e preparar esse ambiente. Agora sim, o vendedor, ele tem uma aceitação quando você fala que tem que tirar lá as camisas do Corinthians, ou a imagem do santo, ou algum tipo de personalização pessoal? Kleber, eu sempre falo assim, ó, tudo que a gente não conhece, a gente fala não. Tá. Tudo que é novo, ele assusta, ele causa um não. Então, antigamente, eu falava já direto a palavra home staging. Ah, porque eu queria eu queria fazer home staging na sua casa. Não precisa. Nem sabia o que era, mas ele não precisava. Quando eu passei a trocar a palavra home staging por preparar o imóvel e comecei a explicar o porquê, porque ele tem que entender o porquê. Então, aí tudo isso que eu te falei, olha, eu posso trazer aqui uma pessoa que é do time oposto ao seu, isso pode travar a venda, a pessoa tem que se sentir confortável, e isso pode causar um desconforto nela. Quando eu explico para ela e mostro fotos do antes e depois do home staging, isso é uma outra prática. Sim. A pessoa entende, Kleber, e assim me falam, ai, Cláudia, mas você faz home staging quando tem morador? Eu faço, porque eu entrego para ele... Ele entende o porquê eu estou fazendo aquilo. Ele entende que eu não estou tirando a colcha florida porque eu não gosto da colcha florida. É porque a colcha florida está poluindo o ambiente. Quando eu coloco uma colcha branca, aquilo deixa mais clean, traz uma amplitude. Aí ele vê o antes e depois ele fala, ah, é verdade. Então, assim, para ele fazer, tem que fazer sentido. Então, por isso que o corretor tem que fazer o quê? Conversar. Certo. Kleber. Então, assim, ó, por isso que para mim não tem nenhum sentido o corretor mostrar um imóvel que ele não conhece. Exato. Não tem sentido fazer uma captação rápida. A captação tem que ser o que a gente está fazendo aqui. Sentar, conversar, entender a necessidade da venda, por que você está vendendo. Porque ninguém acorda falando, hoje eu vou vender meu imóvel. Sim. Né? A venda do imóvel, geralmente, ela está ligada a um amor ou a uma dor. Ou você vai casar, ou você vai ter mais filhos, ou alguma perda, ou alguma separação. Nem sempre é um sonho. Nem sempre é um sonho. Né? Isso que a gente fala, nós vendemos sonho. Nem sempre é um sonho. Nem sempre é o sonho. Né? Muitas vezes não é o sonho. Exato. Para o investidor, por exemplo, não é sonho. Não é sonho. Né? Então, é assim. Então, por isso que eu falo,
antes de você falar de home stage, você tem que conversar com essa pessoa, você tem que entender o porquê que ela está vendendo o imóvel, tem que criar um rapport com ela e depois você vai falar sobre o teu serviço, porque o home stage nada mais é do que um serviço de marketing, que tem que ser vendido. Você pode cobrar ou você pode não cobrar, né? Assim, não cobrar, que eu digo hoje, por exemplo, eu faço home stage em troca da exclusividade do imóvel. Sim. Tá? É uma barganha ali. Tem gente que é contra fazer isso, tem gente que é a favor, mas para mim faz total sentido. Eu ofereço hoje na Remax um diferencial, e um dos diferenciais que eu apresento é o home stage. Então, para mim faz total sentido eu fazer isso para o cliente em troca da exclusividade, porque eu quero vender esse imóvel mais rápido. Com certeza. Né? Então, para mim faz parte do meu pacote de serviços, vamos dizer assim. Então, se o cliente ele vê um valor agregado, ok, ele vai deixar fazer, mas ele precisa entender. E para ele entender, eu tenho que explicar, igual a gente estava explicando agora. Senão não faz sentido nenhum para ele. Isso daí está tudo validado, com certeza, toda essa técnica que você contou aqui para nós. Super validada. Agora, me diz o seguinte, até aqui a gente conversando antes da gravação, você falou de uma experiência lá da sua equipe, que você tinha um imóvel que estava lá 6, 7 meses parado, fez o home stage, vendeu em não sei quantos dias. Isso. Então, é validado, existe o resultado. Eu acredito, Cláudia, que precisa o corretor entender e se aprofundar mais sobre esse tema. Sim. Porque nós andamos por aí e não é um tema tão abordado, né? Não, é bem difícil, assim, alguma imobiliária praticar isso. Algumas até praticam, Kleber, mas eles não sabem da técnica. Às vezes, quando eu converso com o corretor, ele fala, mas isso eu já fazia. Mas ele não sabe que é uma técnica. E quando você mostra isso para o cliente como uma técnica, ele vê um valor agregado muito mais alto do que um achismo. Sim. Tá? Então, por exemplo, a gente tem dados hoje no Brasil que 80% dos imóveis que passam por home staging são vendidos em até 3 meses. Olha só. Então, esse é um dado consolidado já no Brasil. E quantos imóveis estão empacados aí de venda, apenas um home staging soluciona o problema? É porque eu falo assim, né, Kleber? Para você vender um imóvel, tem que ter 3 coisas fundamentais. Precificação correta, documentação correta e home staging. Para mim é esse trio perfeito. É esse tripé. Né? Tem que ter. Porque não adianta fazer home staging num imóvel que não tem documentação correta e não pode ser vendido. Assim como não adianta fazer home staging num imóvel que está com valor acima do valor de mercado. Então, esse trio parada dura aí, que é home staging, precificação correta e documentação ok, é o que faz uma venda ser rápida. 3 meses... vende o imóvel. 80% se vende em 80%. Aí é só para você ter uma ideia. A gente estava com um imóvel lá, que não estava na nossa imobiliária, mas ele estava no mercado para vender há 8 meses. Aí nossas corretoras foram lá, captaram esse imóvel, que é a Sandra e a Carla, captaram esse imóvel, fizeram home staging e venderam o imóvel em 50 dias. Aí o cliente está encantado porque elas fizeram um serviço que ninguém tinha feito. Então, assim, e eu fico super orgulhosa porque, assim, é uma técnica que eu acredito muito, eu gostava muito de fazer, hoje eu não tenho tempo, hoje eu tenho uma demanda, né, diferente na imobiliária, mas era uma coisa que eu tinha um prazer enorme em fazer, eu adorava chegar lá e fazer o antes e depois mostrar a foto para o proprietário, hoje eu não consigo mais fazer isso, Kleber, eu queria muito, mas não dá para a gente abraçar tudo, né? Mas assim, a sua experiência que hoje talvez você passe para a sua equipe, né? Impulsiona a sua equipe a fazer. Cláudia, me diz uma coisa. Para um corretor hoje começar a fazer home stage, qual que é o princípio de tudo? Ele tem que ir numa loja, comprar uma coxa de cama adequada? Como que você estrutura isso? Tá, primeiro é fazer um curso. Um curso. Tá? Não existe hoje, por exemplo, a profissão regulamentada, stager, não existe, tá? Mas eu faço parte hoje da Associação Nacional de Home Staging. Olha só. Então, assim, que foi criada por pessoas que, assim como eu, amam o home staging e difundem a técnica aqui no Brasil. Então, qual que é a nossa ideia? Fazer com que as pessoas conheçam cada vez mais o home staging e a gente quer que seja uma profissão regulamentada. Então, a primeira coisa que o corretor tem que fazer é procurar um curso. Então, assim, eu indico sempre o curso da Chay, porque foi com quem eu fiz. Sim. Mas tem outros cursos no mercado, mas o dela eu posso te dizer que é super completo, que foi o que me abriu portas.
Depois eu fiz um curso na Espanha de home staging também. Então, me abriu portas o home staging. Então, a primeira coisa é você se qualificar. Tá. Fazer um curso, tá? Entender o porquê daquilo. Depois, Kleber, assim, tem muita gente fazendo transição de carreira. Então, a pessoa, por exemplo, era arquiteta e viu no home staging uma outra profissão. Ela não é corretora de imóveis, ela não quer entrar para o mercado imobiliário, mas ela quer trabalhar com home staging. Tá? Oferecer essa consultoria para as imobiliárias. Oferecer a consultoria para as imobiliárias. Então, assim, mas se um corretor quiser fazer, ele tem que fazer um curso e aí ele pode, Kleber, cobrar, né? Tem gente que cobra para isso, eu sempre cobrei, hoje que eu estou com essa outra perspectiva que é diferente, mas ele cobra pelo home staging, então é uma forma de você ser remunerado, porque você realmente vai preparar o imóvel para ser vendido mais rápido. Sim. Então, isso tem que ter um valor enorme. Tá? Então, ele tem que se preparar. As imobiliárias, que eu sempre falo, ou contratem um profissional stager, ou pelo menos tenham um treinamento para a equipe, chamem um profissional, treinem a tua equipe e tenham um estoque de coisas lá, um arsenal de coisas lá. Por então, exemplo? Na imobiliária eu tenho um arsenal de colcha, bandeja de café da manhã, prato, frutas falsas, né? Porque a gente coloca muita bandeja de café da manhã. Tem vasinho, brinquei com vocês, vasinho verde fica bonito, porque na foto fica muito bonito. Então, assim, a gente tem um arsenal gigantesco lá na imobiliária, que tem uma rotatividade muito grande. Por quê? Porque o corretor vai lá, prepara o imóvel, eu sempre falo, né, Kleber? Tem que deixar o home staging do começo ao final da venda. Tá. Porque se eu vou lá, qual que é o intuito? Eu vou lá, faço o home staging, porque hoje em dia, onde o cliente vai procurar o imóvel? No tal do Google. Sim. Né? Então, ele vai primeiro clicar no Google ali, vai ver o imóvel, vai criar um interesse e vai ligar para a imobiliária. Ok. Se esse home staging foi só feito para foto, quando o cliente chega lá... tem a decepção... Ele tem a decepção de não encontrar aquilo que ele viu na foto. Então, o home staging tem que estar desde o começo, desde a captação do imóvel até a assinatura do contrato. Mas e se o proprietário mora lá, Cláudia? Aí que está a parte de você fazer ele entender o sentido e agregar valor para ele. Porque quando eu fazia só home staging, eu entregava para ele um manual. Olha... Aqui na sala, uma coisa muito simples, nada de extraordinário, mas era um manual. No dia da visita, acenda todas as luzes, lembre de passar um cheirinho, retire todo o lixo da casa, coloque as colchas brancas, porque daí eu deixo com o cliente. Não para ele usar, claro que já aconteceu da gente buscar a colcha está toda usada, enfim, rasgada por gatos, já aconteceu tudo isso. Mas a gente deixa para o cliente falar, olha, Sim. No dia da visita, em vez de você usar a sua colcha, coloque essa. Que é para o cliente ver, Kleber, exatamente a mesma coisa. Porque se ele chegar lá e tiver uma bagunça, ele vai se decepcionar e a venda vai por água abaixo. E o ambiente, Cláudia, tem que fazer todo sentido para o cliente. Exatamente. Não são só cômodos, né, do imóvel. Não. Tem que fazer sentido o ambiente. Então, você entra num ambiente aconchegante e você fala, poxa, eu já me vejo nesse imóvel, Exatamente, né? Isso. E, Cláudia, olha que interessante, né? Hoje, assim, depois da pandemia, o Anderson está aqui, ele pode confirmar isso. A questão de Deixa eu imagem... fazer um parênteses aqui. Eu tô achando muito chique eu ser gravada pelo Anderson, porque ele Sério? é super famoso, eu tô super honrada. Ele é Obrigada, tá, Anderson? Eu tô muito honrada. A única estrela que ele não grava sou eu. Que ele é o videomaker das estrelas do mercado imobiliário. Eu tô super honrada. E aí o Anderson viu o quanto que cresceu o mercado dele de videomaker, né, de fotógrafo, Sim. Depois da pandemia. Então, a importância da imagem para vender um imóvel. Exatamente. Então, vai fotografar um imóvel. Né? O imóvel lá tá lá com uma toalha pendurada no box do banheiro. Isso. Né? O cesto de roupa suja lá. E assim, eu já vi imóvel assim. Eu vejo assim, Kleber, eu adoro no domingo. Domingo lá em casa é o dia que a Ana Lu e o Daniel ficam assistindo filmes, aqueles filmes de adolescentes que eu não gosto, mas o Daniel adora, então eles ficam assistindo filme. E é a hora que eu vou pro Viva Real, dar uma olhada como anda o mercado. E é a hora que eu começo a printar e atualizar minha apresentação.
Porque assim, eu já vi de tudo, Kleber. Assim, na minha apresentação eu tenho uma foto que que eu recebi até de uma amiga nossa, Paulinha, não sei se você lembra dela, de São Luís do Maranhão. Não. Ela me mandou uma foto que uma corretora parceira mandou para ela. Então, a foto que estava no anúncio do imóvel, tinha uma senhora sentada assim no sofá, claro, estava borrada, mas tinha uma pessoa sentada e tinha um macaco no sofá, preso com uma correntinha assim. Nossa. Então, assim, eu já vi macaco no sofá, eu já vi gato dentro de batedeira, eu já vi calcinha pendurada, cueca pendurada. Então, assim, enfim, se você entrar no portal imobiliário no domingo, para mim é a minha diversão. É a minha diversão. Então, como que vai vender um imóvel, né, com umas fotos que Exatamente. não são agradáveis, né? Então, hoje o mercado imobiliário, Cláudia, exige, né, esse profissionalismo. Muito. Assim, não adianta mais o corretor de imóvel simplesmente mostrar o imóvel, né? A gente fala aqui, tem o corretor de imóvel que só abre porta, né? Isso, é o mostrador. O mostrador. Ó, essa daqui é a cozinha. O cara tá vendo que é uma cozinha ali. Isso quando ele não erra, né, Cleber? Quando Porque não ele erra. não conhece, aí ele abre aqui, ele fala que é o lavabo, aí abre, desculpa, aqui é a cozinha. Aqui é a cozinha, Sim, Isso aqui é um quarto. Não, tô vendo que é um quarto. Exatamente. Né? Então, o mercado imobiliário, ele tá exigindo cada vez mais do corretor ele se especializar para poder ter sucesso na carreira. Exatamente. E isso abrange tudo, né, Kleber? Assim, ó, por exemplo, fotos profissionais. Eu sou super a favor da gente fazer todos os imóveis com fotos profissionais, contratar um fotógrafo para fazer foto. Aí outro dia eu fui falar sobre o home stage no meu imobiliário, eles me falaram assim, não, mas a gente tira foto profissional. Aí eu falei, mas vocês preparam o imóvel? Não, mas a gente tira foto profissional. Eu falei, aí vocês vão tirar uma foto profissional da bagunça. Então, vocês vão ressaltar a bagunça, então não adianta. Então, tem que ter um equilíbrio de tudo. Uma foto bem tirada, no imóvel bem preparado e aquilo que a gente estava conversando agora há pouco. O corretor hoje tem que entender de financiamento imobiliário, ele tem que entender de preparar um imóvel, ele tem que entender de documentação. Então, assim, a nossa carreira hoje exige realmente que a gente tenha muita qualificação. Exato. Muita qualificação. Nós temos que ser generalistas. E a gente tem que saber que quanto mais a gente aprender, mais a gente vai evoluir na nossa carreira. Verdade. Então, eu vejo muito corretor que, tipo assim, eu não vou na reunião porque já falou sobre isso, eu não vou em treinamento, então, assim, eu não perco um treinamento, eu não perco uma reunião, porque eu sei tudo, Kleber, assim, eu saí daqui hoje já sabendo uma coisa que eu não sabia, que a gente estava conversando sobre consórcio. Isso. Para mim, além de ver vocês, já valeu isso, entende? Porque, assim, tudo que você escutar, você conversar com alguém, participar de um podcast, ouvir um podcast enquanto você está no carro, qualquer coisa, você vai aprender alguma coisa e você vai aplicar na nossa carreira. Sim. Então, assim, hoje, por que a nossa carreira hoje não é mais aquele cara que não deu certo e vira corretor? Hoje é uma carreira super deslumbrada pelas pessoas. As pessoas querem ser corretores de imóveis. Só que para ser corretor de imóveis e ter sucesso, tem um caminho longo a ser trilhado. Não é do dia para a noite e exige muita qualificação. Sabe por quê, Cláudia? O corretor de imóvel tem que tirar a imagem, que eu já ouvi de proprietário, e falar assim, nossa, o corretor de imóvel está ganhando todo esse dinheiro só para apresentar o imóvel para mim? Isso. Só que não é só apresentar o imóvel. O corretor que está levando essa imagem para o mercado, ele está indo por um caminho errado. Exatamente. Porque ele tem que gerar valor na venda. Gerar valor, o home stage entra nisso. Exatamente. Você gera valor na venda. Então, o proprietário do imóvel, quando ele vai te pagar a comissão, ele vai te pagar com gosto. Exatamente. Então, assim, existem aqueles imóveis, né, que tem 10 placas de vende-se, e aí você já sabe, olha, esse imóvel está com algum problema. Exatamente. Existe um apelo ali de venda, né? Quando eu fazia home staging, era nesse cliente que eu ia. Olha só. Eu procurava um imóvel que tinha muita placa, porque eu sabia que era um imóvel que provavelmente estava com preço errado, estava bagunçado, e aí nesse cliente que eu ia. Porque você trabalhava esse tripé. Precificação, documentação, home stage. Isso aí. É isso. Porque você enxergou uma oportunidade e de valorizar o imóvel do cliente, vender, gerar valor na sua venda, cliente feliz, indicação, grana no bolso. Exatamente, Kleber. É assim, ó, eu fui estudar o home staging porque eu não gostava de captar imóvel. E eu entendi, indo em várias palestras, que a base de tudo começava na captação.
E olha como o mundo dá muita volta. Eu não gostava de captar, fui procurar uma alternativa para gostar de captar, encontrei o home staging e hoje a coisa que eu mais gosto de fazer e é com que eu trabalho quase 100% é com captação de imóveis. E treinamento para corretor captar imóvel. Porque isso é uma característica da Remax, né? Isso, a gente trabalha muito com o cliente vendedor. Nós trabalhamos com os dois, isso. Mas a gente foca muito nesse cliente vendedor, que é um cliente que está todo o mercado imobiliário voltado, olhando para o cliente comprador e esquece desse cliente vendedor, que ele tem uma dor ou um amor e ele precisa de uma ajuda. Sim. Então, Kleber, assim, para mim, a Remax me ajudou muito nisso, né? Além do senso de pertencimento, que eu pude enxergar um processo imobiliário, um processo de venda muito humanizado. De você conhecer o cliente, entender por que ele está vendendo, ter esse approach, enfim. Tudo isso me fez esse encantamento. Fazer sentido a exclusividade. Fazer totalmente sentido a exclusividade. Porque você vai entregar valor. Exatamente. Por todo esse processo que você entrega olhando a dor. Então, hoje a Remax tem quantas unidades aqui no Brasil, você sabe? Mais de 620. Mais de 620. É. E a Remax começou nos Estados Unidos? Começou nos Estados Unidos, em Denver. Em Denver. E assim, ó, Kleber, você falou da exclusividade, né? Hoje a gente não chama mais de exclusividade, a gente chama de representação, né? Representação do imóvel. Legal. E assim, para mim hoje não tem menor sentido o corretor de imóveis que trabalha com imóvel em aberto. Então assim, para mim não tem sentido. Porque a representação de imóvel tira o peso da palavra exclusividade. Exatamente, porque na verdade assim, não é que é exclusividade, porque assim, quem queimou a palavra exclusividade fomos nós corretores. Porque a gente falava exclusividade, não explicava para o cliente o que era e ele entendia o que só eu posso vender. Vou ficar amarrado a esse corretor. Vou ficar amarrado a esse corretor. Hoje, como a gente fala de representação, fala de parceria, fala da rede, enfim, fala de um monte de coisa e agrega muito valor, hoje eu não vejo a menor dificuldade em um corretor conseguir uma captação com representação. Porque é verdade, Cláudia, eu sempre vejo... Porque eu sou muito a favor do cliente, do corretor trabalhar a representação. Por quê? Ele vai se empenhar muito naquele imóvel. Com certeza. E ele vai fazer, ele vai ter um empenho que ele vai querer mostrar para o vendedor a capacidade dele, né? E vai gerar esse valor. Porém, o corretor ele tem muita resistência de falar, imagina, quem que vai me entregar um imóvel aí com exclusividade, com representação? Sim. Mas, e a Remax veio quebrando esse paradigma, né? Que dá certo. Tá super certo, Kleber. Assim, ó, fica todo mundo satisfeito. O cliente vendedor fica super satisfeito, o comprador fica super satisfeito porque ele tem um atendimento de excelência e o corretor também, porque assim, ele trabalha poucos imóveis, só que ele trabalha com qualidade. Ele trabalha com excelência, ele conhece tudo daquele imóvel. Então, ele sabe sobre a documentação do imóvel, ele sabe sobre qualquer coisa que tenha no imóvel. Então, assim, para ele vender aquele imóvel, né, o produto, é muito mais fácil. Ele passa uma segurança muito maior, ele passa uma credibilidade muito maior. Então, assim, hoje eu não vejo o menor sentido trabalhar sem a representação. E você juntando a entrega, né, que hoje, igual você falou lá no começo, que faz sentido para você entregar o home staging em troca de uma representação. Exatamente. É um pacote completo, Cláudia. A gente assim, ó, e a gente faz isso com muito... Eu gosto muito, Kleber, do que eu faço. Então, assim, quando a gente gosta muito do que a gente faz, fica mais fácil. Sim. Né? Eu não vou dizer que não é cansativo, porque o mercado imobiliário, ele está sempre mudando. Então, a gente tem que estar atento a tudo, tem que estar conectado o tempo inteiro a tudo. Então, isso deixa a gente muito cansada. Mas quando a gente faz o que a gente gosta, a gente sempre busca aprimorar. Sim. Então, assim, quando eu coloco um cliente na mesa para conversar, para falar sobre Remax e para falar sobre home staging, eu percebo que ele está encantado porque ele está vendo o meu entusiasmo. Sim. Porque realmente são duas coisas que eu gosto muito. Então, assim, hoje eu sou privilegiada em trabalhar com pessoas que eu gosto muito, numa empresa que eu gosto muito e fazendo o que eu gosto muito. Então, assim, hoje eu estou realmente bem realizada. Quando eu olho para o mercado, quando eu entrei, que eu trabalhava numa imobiliária tradicional, trabalhava com o mercado em aberto, não conhecia home staging, o negócio de exclusividade era aquela, na imobiliária falavam, aqui isso não funciona, exato. né? Essa frase a gente escuta, me dá até arrepios, porque
Tudo que funciona aqui em São Paulo, Kleber, funciona em João Pessoa, funciona no Qualquer Rio, lugar em do qualquer país. lugar. Então, assim, mas a gente escuta muito isso. Aqui, hoje eu participei de uma reunião que a pessoa abriu a reunião e ela falou, eu vou falar sobre o meu mercado, né? Falou qual era o mercado dela, ela falou, aqui no meu mercado é um pouco diferente. Não tem mercado diferente. É o quê? É a dedicação do corretor. É você se fazer entender, você se posicionar direito. Então, assim, eu percebo, por exemplo, quando eu vou falar de home staging hoje, eu falo com muito mais segurança do que eu falei a primeira vez. Por quê? Porque eu estou falando disso há 6 anos. Então, é um treinamento. Cláudia, você falando isso, me veio aqui uma pergunta para você. Classe social para home staging, classe A, B, C, Todas. isso são todas as classes. Todas. Todo ticket do mercado você pode fazer um home staging. Todo ticket de mercado. É assim, ó, eu sempre falo, todo imóvel, ele está personalizado. Tá. Todo imóvel está personalizado. Tem a foto da família, tem lembrancinha de viagem, tem uma geladeira cheia de imã, não importa se é uma casa de 100 mil, de 1 milhão, de 2 milhões. Tem. Tá. Sempre tem. Então, sempre tem alguma coisa, algum cômodo dessa casa que a gente tem que praticar o home staging. Sempre. Então, não tem valor, Kleber. Assim, ó, Raquel, vamos levar a Cláudia para fazer um home staging em casa. Ela só tá falando. Se for vender. Não, se você for vai lá vender. prestar uma consultoria. A Cláudia tá falando aqui negócio na geladeira, foto. Cláudia, ficou, minha casa é toda desconfigurada para uma venda. Kleber, assim, ó, eu acho muito. Eu acompanhei muito corretor em visita já, né? E agora, lembrando do passado, eu lembrava quando eu era corretora, né? Eu sou corretora ainda, só que eu não estou atuando, mas eu lembro quando eu mostrava o imóvel, que estava sempre bagunçado, porque eu não orientava o cliente, eu entrava lá pedindo desculpas. Olha, a gente vai te mostrar esse imóvel, mas desculpa, não repara a bagunça, não repara o cachorro pulando na tua perna, não repara isso, não repara aquilo. Ou seja, eu já entregava que estava tudo ruim. Tava ruim. Tudo ruim. Então, assim, hoje, quando a gente vai mostrar um imóvel que está preparado, é aquilo, a gente não precisa falar nada. Sim. Então, o cliente, ele entra, ele já sente que o imóvel foi preparado, que tem um capricho ali. Você não precisa ficar falando e pedindo, desculpa, a cama está desarrumada, desculpa, a toalha pendurada no banheiro, entendeu? Então, assim, o nosso cliente, quando ele vai hoje visitar um imóvel com morador ou sem morador e ele vai usar o banheiro, você pode ter certeza que esse banheiro está limpo, que está sem o lixo transbordando, que a toalha vai ter uma toalha limpa para ele ali. Então, assim, toda essa experiência que a gente tem, por exemplo, num hotel, é o que eu tento que o nosso cliente tenha quando ele vai visitar um imóvel. Só que tem aquela coisa do conforto do lar que o hotel não tem. Sim. Né? A gente não vai morar dentro do hotel. Mas enquanto a gente está lá, é muito gostoso estar ali. Então, a nossa ideia é fazer o quê? Que o cliente chegue ali e pense, esse aqui é o lar que eu escolhi para mim. Olha, e quanto valor tem nisso, né, Cláudia? Voltando um pouquinho para a Remax entrega, né, tem essas entregas de valor e também é uma rede que treina muitos corretores. Muito. Ela tem uma cultura muito forte de treinamento, Kleber. E também é uma coisa que eu gosto muito, que é estudar. Então, assim, a Remax tem essa cultura muito forte de qualificação. Então, eu percebo que os nossos corretores, né, eles são corretores diferenciados no mercado. Por quê? Porque eles estudam bastante, porque eles se qualificam bastante. Então, eu sempre falo na imobiliária, já assistiu um treinamento? Assiste de novo. Assistiu? Assiste de novo. Porque a gente aprende muito por repetição também. Sim, também. Então, assim, a Remax tem essa cultura muito forte. Então, foi uma identificação muito grande que eu tive com a Remax, foi isso. Esse senso de pertencimento, que para mim faz todo sentido, né? Eu gosto muito de gente, a gente estava falando sobre isso. Então, fez todo sentido para mim o senso de pertencimento e essa parte da qualificação da educação. Sim. Então, assim, é uma empresa que realmente investe muito em qualificar os seus colaboradores. E assim, investe é igual nós estávamos falando aqui, que nós temos aqui na nossa sala de treinamento. Que eu adorei. Nós preparamos tudo para receber aqui o corretor, por quê? Nós temos que preparar o corretor para o mercado, para o corretor trazer um resultado também. Exatamente. Né? É o que a Remax pensa. O corretor dele preparado vai trazer resultado para dentro da empresa. Exatamente. Então, esse investimento é muito bom. Você falando em repetição, né? Eu estava pensando aqui, a repetição, ela faz todo sentido na nossa vida.
Porque tem pessoas que realmente falam, mas eu já fui naquele treinamento, eu já ouvi aquele cara falar sobre isso. Sim. Mas sempre tem algo novo para a gente aprender. E falando em repetição, eu gosto de jogar tênis. É um esporte que eu curto. Sim, eu sei. E o tênis, você aprimora suas habilidades através de repetição. Então, assim, muitas vezes você joga o tênis, só que naquela semana você não executou um número de repetições, você já não está tão preparado para você jogar e ganhar do seu adversário. Então, a repetição no esporte, ela é muito importante. E na nossa vida também. É aquela questão da resiliência, da persistência, repetir. Isso. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, e vamos lá que dá certo. Um dia, Kleber, eu ouvi uma reportagem, assim, eu não vou te dizer o número exato, mas o Messi treinava por dia, sei lá, 4, 5, 6 horas por dia, a mesma coisa, né? O passe de bola, sei lá, o chute a gol, não sei o que era. Ele fazia aquilo ali todos os dias, para quê? Em 90 minutos, ele conseguia fazer isso e ter uma excelência no resultado dele. Então eu falo assim, é a mesma coisa. A gente tem que repetir, por isso que a gente treina muito, a gente faz muito roleplay, como a gente chama, né? Que é teatro dentro da imobiliária. Então, assim, um corretor é o cliente vendedor, o outro é o cliente... vocês fazem isso? A gente faz isso. Que é para quê? Para a gente praticar o que eu vou falar, quais são as objeções que ele vai criar, né? Porque quando eu falar, por exemplo, sobre home staging, ele pode criar alguma objeção e eu tenho que saber rebater aquilo. Então, a gente treina muito isso na imobiliária. Eu falo, a gente treina dentro de casa para não errar na rua. Que legal. Então, assim, a gente vai aprimorando, né, o treino. Kleber? É o treino. Então, assim, isso. Coisas que hoje eu faço que eu não fazia antes, porque antes eu não conhecia. Quando você falou de treinamento, que você vai no mesmo treinamento da mesma pessoa e às vezes tem um insight diferente, eu tenho uma outra teoria. Às vezes nós estamos em momentos diferentes. Eu ia falar isso, Cláudia. Exatamente. Às vezes... Na hora que eu ouvi aquilo a primeira vez, não faz sentido para mim. Verdade. Depois passou 6 meses, eu passei por alguma experiência e aquilo faz sentido para mim. Exato. O home staging é isso. Vários corretores, quando eu falo sobre home staging, não faz sentido nenhum para ele naquele momento. Porque ele trabalha um imóvel de construtora, alguma coisa assim, aí ele vai trabalhar um imóvel de terceiro, pega um imóvel todo bagunçado, pega um imóvel, sei lá, com um gato dentro da batedeira, enfim, pega uma coisa surreal e aí ele lembra do home staging, aí faz sentido para ele. Então, não é que ele me ouviu de novo e aí fez sentido, é porque o momento que ele ouviu fez sentido para ele. Verdade. Porque nós vamos amadurecendo dentro da profissão, e em determinados momentos vai fazer sentido na hora certa também. Talvez a pessoa não está preparada para fazer o home staging. Ela tem que aprimorar outras habilidades para entrar no home staging. Isso aí. Cláudia, você acredita que acabou? Estamos chegando no final. Não acredito. O Anderson já fez aqui, ó. Ó, tá sério? acabando. É literalmente a sala de casa, né? Gostou? Muito, Você muito. falou que estava nervosa. Olha só. Sempre que eu vou gravar alguma coisa, eu fico nervosa. Não. E depois eu sou a que mais curto. Então, é top. O episódio, semana que vem, já está no ar, você vai curtir. Cláudia, estamos chegando ao final. Sim, primeiramente, agradecer muito, muito, muito a sua presença aqui. Eu que agradeço, amigo. Você veio a brilhantar o nosso podcast. Foi um conteúdo, assim, muito bacana. Passou rápido, quando o papo é bom, passa rápido. Passou muito rápido, gente. Muito, muito. E eu tenho a última pergunta para você, Cláudia. Manda. Aqui na Versa nós temos uma frase que até a Raquel que criou essa frase aqui. Está aqui estampada na nossa parede. Vai sobrar para ti, amiga. Vamos lá. Se o mundo não te deu uma oportunidade, cria a sua. A pergunta é, qual foi a oportunidade que o mundo não te deu e você criou? Kleber, o mundo já me fechou as portas muitas vezes. E eu sempre crio, não é que eu criei, eu sempre crio a oportunidade de ser feliz. Sempre. Quando eu estava vindo para cá hoje, eu perdi meus pais muito cedo e eu sempre tento encontrar felicidade nas pequenas coisas, tá? Então, hoje eu estava vindo para cá, quando eu saí do hotel e coloquei no Maps para chegar aqui, ia levar 1h29.
E em vez de eu pensar, eu vou ficar 1h29 dentro do carro, eu pensei, eu vou ficar 1h29 ouvindo música, sem olhar o celular, eu vou aproveitar esse momento. E eu vim o caminho do hotel para cá, apesar de levar 1h30, ele passou super rápido, como passou nosso podcast. E nessa 1h30 que eu vim para cá, eu estava feliz. Feliz por estar vindo encontrar vocês, feliz por estar na cidade que eu nasci, feliz por estar ouvindo música, feliz por estar bem de saúde, feliz por um monte de coisas. Então, assim, eu sempre crio, em qualquer oportunidade, a oportunidade de ser feliz. Excelente, parabéns. Cláudia, esse é o segredo, porque assim, de um limão, faça uma limonada. Exatamente. Se a gente levar as coisas da vida com peso, né, como que a gente vai estar, né, amargurado e com a leveza, a gente sempre está alegre e disposto. Exatamente. Né? E muito obrigado, tá? Eu que agradeço muito. É assim, eu falo que o tempo hoje é o principal ativo e você disponibilizar esse tempo. Amanhã tem show da Shakira. Amanhã tem show da Shakira. A Cláudia vai no show da Shakira. Isso aí. É isso aí. Cláudia, venha mais vezes, tá? Venho sempre que vocês me convidarem. E quando não me convidarem, eu venho também pro café. Vem também pro café. Exatamente. E eu estou ansioso também para ir para João Pessoa. Você e a Raquel estão super convidados sempre para ir para João Pessoa. A gente pode inventar um treinamento, outro treinamento. Inventa uma nova inauguração. A inauguração, a junção da Quarter com a Divina. A gente Isso, pode fazer aí outra você fala festa. assim, ó, vem para cá. Aí a gente vai lá, a gente Exatamente. gosta. Amigo, muito obrigada. Raquel, tá nos bastidores, muito obrigada. Anderson, chiquíssimo estar aqui com você. Muito obrigada, gente. Isso, obrigada, amiga. foi ótimo. Valeu. Valeu. Pessoal, mais um episódio aqui do Proposta na Mesa. Vocês aprenderam o que é home staging. Olha só que conteúdo relevante. Tá vendo a importância de se inscrever, sininho, Spotify, compartilhar. Este é o podcast para o mercado imobiliário. Conteúdo relevante. Beleza, pessoal? Se o mundo não te deu uma oportunidade, cria a sua. Valeu! Valeu, turma!